Boa noite, gente. Aqui é a professora Milena para mais uma aula de bioquímica clínica. O tema da aula de hoje é marcadores cardíacos. Aqui está o nosso cronograma, tá? Sempre para vocês analisarem. A gente fez na última aula a nossa primeira prova, tá? E hoje será marcadores cardíacos. Esse cronograma que eu fiz para vocês já separou aqui, ó, depois da segunda prova, tá? Em que eu vou ter ainda distúrbios ósseos e articulares, proteínas séricas. A gente marcou aqui as aulas práticas, tá bem? Claro que a gente torce para que tudo volte ao normal, tá bom? Então, se tudo volta ao normal, 11 de junho a gente vai ter uma aula prática, dia 18, dia 25 e dia 2, tá bem? Então, não se preocupe quanto a isso. Depois teremos nossa terceira avaliação e aí, depois a final para quem não atingir, tá, a média na disciplina. Aqui só para deixar vocês também a par, tá, das disciplinas da gente com o cronograma atualizado depois da quarentena. E aí, ó, vamos lá. Doenças cardiovasculares, tá bem? Antes da gente começar a entender a importância dos marcadores cardíacos, a gente precisa entender qual é a dimensão dessas doenças cardiovasculares no cenário mundial. Então, ó, a doença cardiovascular, sigla DCV, é um termo geral, tá? Que doença do coração ou dos vasos sanguíneos. Então, doenças cardiovasculares não são só apenas doenças que acometem o coração, mas também vasos sanguíneos que tenha alguma ligação ao coração, tá? Então, ó, o fluxo sanguíneo para o coração, ele pode ser reduzido como resultado de quê? Então, a gente sabe que dentro dos nossos vasos, tá? Quando eu digo vasos, eu estou ali acoplando artéria, veia, capilar. Dentro desses vasos, eu estou levando, né, sangue. Dentro daquele sangue, eu vou ter elementos de extrema importância, como, por exemplo, hemácias, que vão estar carregando oxigênio, que vão fazer a troca entre dióxido de carbono e oxigênio. Tá? Eu vou ter leucócitos, que fazem a defesa do organismo. Eu vou ter plaquetas, que fazem coagulação. Eu vou ter proteína, eu vou ter anticorpo, eu vou ter várias substâncias extremamente importantes. Dentre essas substâncias, além do oxigênio extremamente importante, eu tenho os nutrientes. Então, quando um tecido ele deixa de receber sangue porque aquele vaso ele tem a interrupção do fluxo sanguíneo, isso aí é extremamente grave, tá? Porque essa interrupção ela pode gerar necrose, tá? O que é necrose? É quando o tecido ele morre, é a morte tecidual. E isso vai gerar uma série de consequências drásticas, como por exemplo o infarto, tá? Então, o que é que pode causar essas interrupções? Então, eu tenho, ó, coágulo de sangue, que pode ser por trombose. A gente sabe que existem muitas pessoas que têm a doença chamada trombose. O outro tipo de interrupção de fluxo ou redução é acúmulo de gordura, tá? Depósito de gordura no interior de uma artéria, levando ao endurecimento da artéria. Então, o vaso, né, a artéria nesse caso, ele vai ficar cheio, tá, de placas de gordura, e essa placa de gordura ela vai estreitar o vaso até que a interrupção aconteça, tá bem? Então, isso é grave e é muito comum, tá, principalmente nos dias atuais. E o outro, tá, é o estreitamento através da doença chamada aterosclerose, que a gente vai ver direitinho o que é agora, tá? Então, ó, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Não é o câncer que é a principal causa de morte no mundo, não é o Covid, são doenças cardiovasculares. Aqui no Recife, a gente tem um hospital de referência para a doença do coração, né? Além do Procap, a gente tem o Agamenon Magalhães. E lá, diariamente, chegam pacientes, tá? De idades diferentes, com problemas de coração, tá bem? Então, é muito paciente que está sendo acometido por doenças cardiovasculares. Então, ó, mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra coisa, tá? Então, é extremamente importante, tá? No cenário mundial, as doenças cardiovasculares. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo, tá? De algumas doenças cardiovasculares. A primeira doença que eu trouxe para vocês é a angina instável. A angina instável, ela vai causar o bloqueio parcial das artérias coronárias,
na passagem de sangue, tá? Então eu vou ter, não é um bloqueio total, é um bloqueio parcial. O sangue ele vai estar reduzido naquele sentido de artérias, tá bem? Não chega a comprometer o abastecimento de nutrientes e oxigênio. Então, eu digo assim, não é uma doença que vai gerar interrupção total, mas a redução de fluxo e redução de nutrientes e oxigênio já vai gerar um dano ao paciente. Eu tenho também o IAM, que significa infarto agudo do miocárdio. Esse processo, tá? Ele vai gerar uma necrose do miocárdio. Miocárdio é o tecido cardíaco, músculo cardíaco, causado pelo bloqueio de sangue nas artérias coronárias devido a uma trombose, é um coágulo. Tá? Então, eu vou ter o bloqueio de sangue. Então, quando o sangue ele não passa ali pelas artérias, né, ele não chega até o miocárdio ele necrosa, ele morre, porque não vai ter nem oxigênio e nem nutrientes. Então, quando há necrose do tecido, que é a morte tecidual, eu tenho um infarto agudo do miocárdio. Eu tenho também doença isquêmica do coração, que é causada pela redução ou eliminação de sangue para abastecimento do miocárdio. Entre a doença isquêmica do coração e o infarto agudo, qual é a diferença? É que no infarto agudo do miocárdio, eu tenho uma coisa mais específica, que é a trombose, é um coágulo formado. Na doença isquêmica do coração, pode ser por outros motivos, tá bem? É isso que vai diferenciar os dois. Eu tenho também insuficiência cardíaca congestiva, que é quando o coração ele é incapaz de bombear sangue numa frequência proporcional às necessidades metabólicas dos tecidos. Então, por exemplo, quando o paciente ele tem um coração crescido, tá, por algum problema, sei lá, chagas que pode gerar aumento do coração, esse paciente ele pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva, e isso é grave. O paciente pode vir a óbito, pois esse coração não vai conseguir bombear sangue e suprir as necessidades do organismo, tá bem? E aí, entre as doenças, tá? Entre o que pode causar as doenças cardiovasculares, eu tenho, de modo muito especial, a aterosclerose, tá? A aterosclerose, ela é caracterizada pela formação de placas de gordura e tecido fibroso, tá? Nas partes internas das artérias. Então, esse tecido fibroso é um tecido rígido, duro, tá bem? Ele vai ficar acumulado no interior, tá, do tecido da artéria. Dá pra ver aqui esse desenho? Então, eu tenho aqui uma artéria, tá, que vai levar sangue rico em oxigênio. Eu tenho aqui o interior dessa artéria e aqui eu tenho uma parede. Então, entre a parede, tá, eu vou acumular, o paciente acumula, tá, esse tecido de gordura e tecido fibroso. Então, tu percebe que ele começa a estreitar o vaso e isso aqui vai reduzir o fluxo sanguíneo, tá bem? Então, o fluxo sanguíneo aqui, ele vai ficar reduzido. Então, ele vai causar obstruções que impedem o fluxo sanguíneo, tá? O fluxo sanguíneo é extremamente importante, tá, para a saúde do organismo. Trata-se da principal causa de infartos, acidentes vasculares e doença arterial periférica. Então, você percebe que a aterosclerose ele é uma comorbidade muito frequente na sociedade, tá? E ela vai trazer aí danos sérios à saúde do paciente. Então, a aterosclerose ela é capaz de afetar qualquer artéria do corpo. A condição, tá? A aterosclerose ela tem início durante a infância ou juventude. Veja só, durante a infância a gente já pode estar acumulando gordura nessas artérias, tá bem? O que vai piorar com o tempo. Ela é inicialmente, tá, assintomática durante a maior parte do seu desenvolvimento. E esse é o perigo. Tipo, mesmo não tendo sintomas, o paciente não sentindo nenhum sintoma, quando ela chega no pico máximo de gerar doença, um infarto, tá? Se esse infarto assim não for interrompido, não for tido a assistência necessária, esse paciente pode vir a óbito. Então é importante, tá? A gente tá fazendo check-up, é importante a gente estar cuidando da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, porque a aterosclerose, ela é muito associada a estilo de vida, a não sedentarismo e a alimentação, tá? A gente vai ver já já isso aqui. E aí, dá pra ver aqui, eu tenho 3 tipos de vasos. Então aqui, acúmulo de placa sobre a íntima lesada, tá vendo? Então aqui eu tenho, a artéria e eu tenho o início do acúmulo de gordura. Aqui eu tenho a acumulação de placa na parede arterial, tá vendo?
aqui ó, gerando o estreitamento da artéria. E aqui eu tenho a ruptura de placa. Se essa placa se solta, tá, e ela vai para outro local, ela pode também interromper o fluxo. E aí eu tenho formação também de coágulos de sangue, o que também gera a interrupção de fluxo sanguíneo. E aí, isso aí é caracterizado pela aterosclerose. Então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho, tá, um vaso sanguíneo, artéria, tá? Aqui eu tenho as hemácias, que são discos bicôncavos flexíveis, carreadoras de oxigênio, tá? E aí eu tenho um acúmulo de placa de gordura no vaso da artéria, tá vendo? Na parede da artéria. E aí, causando o estreitamento até ter a interrupção desse fluxo, gerando infarto agudo do miocárdio. E aí, extremamente importante isso aqui. A gente precisa entender quais são as causas, né, associadas ao aparecimento da aterosclerose. Então, a gente vai ter que entender o que são fatores de risco. Então, por exemplo, assim, digamos que a gente está... Vou dar o exemplo da Covid, tá? É um tema atual. A gente diz assim, que pessoas, né, idosas, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, são pessoas que estão dentro do grupo de risco. Ou seja, que a hipertensão, a diabetes, sei lá, ser idoso, é um fator de risco. Então, no caso da aterosclerose, doenças cardiovasculares, quais são os fatores de risco? O que vai fazer com que aquele paciente ele esteja no grupo de risco? Então, existem alguns grupos. Ó. Primeiro, eu vou falar dos fatores que não são modificáveis. Então, não interessa se você faça exercício, se você se alimente bem, que você faça qualquer coisa, não vai mudar. Você é o grupo de risco. Então, o que é que confere você ser um grupo de risco não modificável? Então, ó, idade. Então, eu não posso mudar a minha idade. Então, quanto mais, né, é idoso, uma pessoa mais a probabilidade de ter. Eu não posso mudar minha raça, tá? Se eu sou negra, se eu sou branca, se eu sou parda, se eu sou amarela, não sei. Não tem como mudar. Gênero, tá? Se é gênero masculino, gênero feminino, tá? Isso também não é mudado. E a genética. Então, se você tem a genética que tem uma predisposição para uma doença cardiovascular, tá? Não adianta você querer mudar a sua genética. É claro que se você segue a risca, por exemplo, uma dieta balanceada, faz exercício direitinho, você evita. Mas você não deixa de ser grupo de risco. Então, por você ter uma genética, tá? Que, sei lá, sua mãe teve infarto, sua avó teve infarto, e aí você tem que estar sempre fazendo check-up para avaliar como é que está a sua condição cardiológica. O segundo grupo são fatores de riscos modificáveis pelo estilo de vida. Então, eu tendo estilo de vida melhor, eu consigo reduzir, tá, a probabilidade de eu ter uma doença cardiovascular. Quais são esses fatores? Então, eu tenho, ó, dieta rica em gordura saturada. Para quem não lembra, dieta em gordura saturada são aquelas gorduras, tá, com ligações simples, que vem de animal, manteiga, banha, toda aquela gordura, tá? Que são gorduras saturadas. Uma dieta rica em colesterol, tá bom? É um fator que é de risco. E uma dieta pobre em frutas, vegetais e grãos. Então, se você segue essa dieta, tá? De muita gordura, muito colesterol, então você tá no grupo de risco. Mas você pode mudar desde que você decida comer melhor. A obesidade também. A obesidade é um grupo de risco, mas você pode mudar, tá, através do seu estilo de vida. Tabagismo, que é o ato de fumar. Então, o fumo é extremamente tóxico e danoso para a nossa saúde. Você ingere ali toxicidade, o que vai fazer com que seu organismo ele responda a esses níveis tóxicos, tá, do fumo. E isso pode gerar doenças cardiovasculares. É modificável? Quando você decide parar de fumar. E o sedentarismo, que é quando você não faz atividade física. Tá? Quando você não faz atividade física, você vai gerar acúmulo de gordura, tá? Acúmulo de gordura nas vísceras. Essa gordura vai gerar também acúmulo, tá, de placas de gordura pelo aumento do LDL. A gente vai ver já já isso aí, tá? Mas você pode mudar quando você decide fazer algum tipo de exercício físico. Existem também os fatores de riscos que são modificáveis por drogas, por remédios, tá? Quando eu falo drogas, são remédios.
Então, a dislipidemia, que é quando o paciente ele tem algum problema, por exemplo, de aumento de colesterol. Então, digamos que eu sou uma paciente que eu não como muita gordura, mas a minha genética diz, tá? Expressa que eu tenho o colesterol alto, do meu organismo. Então, você pode tomar um remédio e controlar essa dislipidemia. E hipertensão. Hipertensão é quando eu tenho aumento da pressão arterial. O aumento da pressão arterial, ele sobrecarrega o coração, sobrecarrega também os rins. E aí vai gerar um problema, tá? Se não for bem cuidado, ele pode gerar problemas sérios. E eu tenho ainda fatores de riscos que não são tradicionais. Então, eu tenho lipoproteínas, tá? Homocisteína, infecção. Essas lipoproteínas e homocisteínas são marcadores, tá? Marcadores de estresse, marcadores que vai dizer para você se você tem a probabilidade de ter um trombo, tá bem? E infecção. Então, quando você tem infecção, que vai ter uma inflamação, tem maior probabilidade de ter aterosclerose. E aqui, ó, eu tenho do lado de cá os processos patogênicos primários, tá? O que vai gerar aqui primariamente. Então, ó, dieta rica em gordura, você vai ter colesterol sanguíneo alto, estresse oxidativo. Na obesidade, você tem a síndrome metabólica de resistência à insulina. E aí, na obesidade, além de eu ter o aumento em gordura, eu posso ter diabetes também, tá? Porque ele vai aumentar a resistência à insulina, então eu vou ter diabetes tipo 2. No tabagismo, eu tenho aumento de estresse oxidativo. Sedentarismo, eu tenho perfusão pobre de sangue, perfil lipídico adverso, tá? Que é um perfil lipídico ruim. É de muita gordura. Na dislipidemia, eu tenho estresse oxidativo, hipertensão também, além de vasoconstricção, ou seja, eu diminuo o calibre do vaso, interrompendo ainda mais o fluxo sanguíneo, tá bem? Isso aqui eu já falei para vocês. Então, ó, aqui eu trouxe para vocês, tá? Um vídeo que a gente vai aprender um pouquinho sobre a aterosclerose. Vamos ver. Aterosclerose, doença do coração. Objetivo: nós estudaremos o processo de entupimento da artéria e a eventual formação de trombos. O coração humano possui uma importante artéria coronária. Uma visão ampliada da coronária mostra 3 camadas básicas: túnica externa, túnica média e túnica interna. Esta camada mais interna é composta de células escamosas. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas de colesterol tendem a se instalar na superfície da artéria. Aqui elas são absorvidas pelas células epiteliais e formam uma camada entre a túnica interna e a túnica média. Essa camada é chamada de placa. À medida que a placa cresce, espalha-se ao longo das paredes da artéria, formando um inchaço que se projeta para o lúmen, resultando em redução do fluxo sanguíneo. Às vezes, as células epiteliais podem se romper em algum ponto. Isso ativa as plaquetas, que começam a formar fios de fibrina. Com o tempo, forma-se um coágulo. Este coágulo obstrui o fluxo sanguíneo pela artéria. Isso é chamado de aterosclerose. Deu para entender, gente, o passo a passo, tá, de como acontece a aterosclerose. Então, eu queria que vocês, se pudessem, revissem, anotassem os detalhes. E aí é o primeiro processo agora. Você vai pausar essa aula e vai responder essas perguntas. Então, primeira pergunta: o que são doenças cardiovasculares e como podem ser causadas? O fluxo sanguíneo para o coração pode ser reduzido como resultado do quê? Tá? Faltou uma interrogação aí. E o terceiro, o que é aterosclerose? Tá? Você vai explicar como é o processo de aterosclerose. Tá bem?
Respondido essas perguntas, você vai retomar a aula, tá bom? E aqui, ó, só mostrando, tá? Mais uma vez, que eu tenho vaso sanguíneo, e aí o acúmulo de gordura formando, e aí interrupção e coágulo formado, o que vai gerar a parada do fluxo de sangue e necrose no tecido, infarto. Aqui eu mostro a vocês, tá? Uma imagem, deixa eu apontar aqui. Aqui eu tenho o coração, ó. Aqui eu tenho a artéria coronária, beleza? Nessa artéria coronária de um corte, tá? Eu tenho um depósito de colesterol, dá pra ver aqui, depósito de gordura. E vai gerar uma interrupção e uma ruptura da placa de aterosclerose, tá? Quando esse fluxo sanguíneo ele para, o tecido do miocárdio ele vai necrosar, tá vendo aqui a região escura, e o paciente tem um infarto. Mais uma vez, a doença de aterosclerose ela é relacionada muito à inflamação. Então, por exemplo, quando você tem esse primeiro processo, tá, de acúmulo de gordura, tudo isso vai gerar uma doença inflamatória. Tá? Então, ó, quando você tem aqui, ó, essa imagem, tá? Combate a inflamação. Então, nanoesferas, tá? Pequenas esferas bem pequenininhas, anti-inflamatórias, estabilizam gradualmente a formação de placas causadas pela aterosclerose. Isso aqui é como se fosse um tratamento, né? Para tentar ajudar. Então, entenda como foi feito o procedimento que é e o que é a complicação. Então, aqui no primeiro momento, eu tenho lipoproteína de baixa densidade, a chamada LDL, que é Low Density Lipoprotein, também conhecida como colesterol ruim. Ela vai penetrar na parede dos vasos. Então, tu lembra que o LDL, ele é um transportador de colesterol, que pega o colesterol do fígado e leva até os vasos e tecidos. Então, quanto maior o LDL, tá, que o paciente tenha maior LDL, maior a probabilidade desse paciente estar acumulando gordura nos vasos e tecidos. Número 2, eu tenho aqui, ó, extravasando o endotélio. Elas chegam à camada da íntima da parede. Nesse local, elas são absorvidas. Tá vendo? Então, aqui, ó, elas saem do sangue e entram aqui na íntima do vaso. No 3, o volume dos ateromas aumenta progressivamente, podendo ocasionar obstrução total em algum ponto do vaso. Beleza? E quando há obstrução, eu vou ter consequências importantes. Então, ó, a aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela formação de placas compostas especialmente por lipídios e tecido fibroso, que chamam de ateromas, dentro dos vasos sanguíneos, beleza? E aí a gente entendeu, não é, a importância dessa doença, das doenças cardiovasculares para a área de saúde. Então, são doenças que mais matam no mundo, tá bom? Então, qual é o papel do laboratório, papel do analista clínico, do técnico de análises, dentro desse cenário de doenças cardiovasculares? O nosso papel é a utilização de exames laboratoriais para o diagnóstico dessas doenças. Então, o que a gente vai ver agora são os marcadores cardíacos, que é justamente isso, vai servir para dar um diagnóstico de doenças cardiovasculares. Então, ó, os marcadores cardíacos são substâncias liberadas no sangue quando há lesão cardíaca. Então, quando o coração ele está lesionado, está com algum tipo de complicação, essa célula do miocárdio ela vai liberar algumas substâncias, tá bom? E essas substâncias serão as marcadores. A medida desses marcadores é usada para diagnosticar, avaliar e monitorar pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda. Os sintomas desses pacientes, tá, que têm essas doenças, incluem dor ou sensação de pressão no tórax, náuseas ou falta de ar. Estão associados a infarto do miocárdio e a angina, que a gente viu anteriormente o conceito de cada um. Mas pode também ser observados com problemas não cardíacos. Aí eu lembro a vocês, lembra? Que quando eu disse assim, minha gente, chega um paciente lá na emergência do Agamenon Magalhães, sentindo dor no peito, tá? Falta de ar. Aí eu pergunto a vocês, gente, esse paciente, a gente tem 100% de certeza que é uma doença cardiovascular,
Não, porque existem outras doenças que podem gerar esses sintomas. Então, por exemplo, um paciente com ansiedade, com ansiedade aguda, esse paciente ele pode ter falta de ar e dor no peito. E não é uma doença cardiovascular, e sim um problema mais psicológico. Então, como é que o médico ele vai saber que o paciente realmente está com alguma doença cardiovascular para que ele tome medidas necessárias para a reversão disso? Então, ele vai necessitar de exames laboratoriais e exames complementares. Então, entra aí os exames tanto de imagem quanto o de sangue. Beleza? Então, o aumento de um ou mais marcadores cardíacos pode identificar pacientes com síndrome coronariana aguda, permitindo o diagnóstico e tratamento rápidos, tá bom? Então, é extremamente importante para que haja uma certeza que realmente é uma síndrome coronariana e aí haja uma conduta eficaz. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns tipos de exames laboratoriais que a gente faz na rotina. Então, marcadores cardíacos usados no momento do diagnóstico, avaliação e monitoração de pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda. Então, quais são os mais utilizados? Então, eu tenho a creatina quinase e a CKMB, que é a creatina quinase, só que para músculo cardíaco, MB. Eu tenho um exame também chamado de troponina e a mioglobina. E aí, isso aqui a gente faz na rotina, tá? Depois eu tenho marcadores cardíacos adicionais, que podem ser usados para avaliar o risco de eventos cardíacos futuros, para um prognóstico. Então, esses exames aqui não são exames tão mais acessíveis, tá? Não são tão comuns. É mais um prognóstico. O paciente ele tem um histórico familiar que muitas pessoas tiveram doenças cardíacas, então é importante sempre estar fazendo. Então, aqui eu tenho o peptídeo natriurético cerebral, né, o BNP e NT-proBNP, e eu tenho a proteína C reativa de alta sensibilidade. A proteína C reativa não é um marcador específico para doenças cardiovasculares. Ela dá aumentada em qualquer lesão. Então, a pessoa está com uma lesão renal, uma lesão tecidual de qualquer tipo, a proteína C aumenta, tá bom? Então, ela não é específica. Mas, quando combinada com outros marcadores, ela tem um significado importante. Aí, aqui eu tenho marcadores ultrapassados, tá? O que a gente não usa mais, mas que foi muito usado, que não são específicos para lesão cardíaca e não são mais recomendados para avaliação de pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda. Então, eu tenho aqui, AST, aspartato aminotransferase, que é a mesma coisa que TGO, e eu tenho a desidrogenase lática, DHL. Essas duas aqui, elas não têm uma especificidade para o tecido cardíaco. Então, ela pode dar alterado, por exemplo, a AST, que é a TGO, em doenças hepáticas. Tá? Então, o paciente está com uma lesão hepática, mas chega lá na emergência com a dor no peito. Então, será que realmente ele tem uma doença cardíaca ou é uma lesão hepática? Tá bom? E aí tem outro sintoma que está gerando a dor no peito. Então, é preciso fazer exames mais específicos. E a desidrogenase também, ela vai estar alterada aí em vários tipos de situações, tá? Em outras lesões. Então, elas não são mais utilizadas para um significado clínico para o tecido cardíaco. E aí eu tenho exames mais gerais, pedidos com frequência, com os marcadores cardíacos, que são exames, por exemplo, de rotina. Então, eu tenho a lipoproteína, quando o médico pede, por exemplo, HDL, LDL, colesterol. Eu tenho gasometria, que é para avaliar a saturação de oxigênio, saturação de CO2, pH, alguns eletrólitos, como potássio, que também tem uma interferência tanto renal quanto cardíaca. E o hemograma, tá? Só que aí é uma coisa muito geral. Tipo, o hemograma vai dizer se o paciente está com alguma infecção ou não. Nada muito específico, tá bem? E aqui eu tenho, extremamente importante, tá? A gente voltar às lipoproteínas. A gente viu lá na Bioquímica 1, tá? As lipoproteínas. Então, a gente vai revisar um pouquinho disso aqui agora. Então, as lipoproteínas elas são enquadradas como marcadores de risco cardiovascular. A gente sabe que os lipídios são biomoléculas orgânicas, só que elas são hidrofóbicas. Elas não têm afinidade com água, elas têm repulsão pela água. Dessa forma, ela não consegue ser transportada, ela não consegue passear, ir para um lugar e para o outro do nosso organismo
sem estar ligado a um transportador. Então, quem são os transportadores? São as apolipoproteínas, que são proteínas que vão se associar a lipídios. E quando a apolipoproteína se liga a um lipídio, que vai transportar um colesterol, a um triglicerídeo, ela é chamada de lipoproteína. Então, as lipoproteínas são compostos mistos de proteínas e lipídios que atuam principalmente no transporte de lipídio no sangue e facilitam a interação dos lipídios com as enzimas, tá bom? Então, quais são as funções? Transporte de lipídio exógeno, que vem da dieta, transporte de lipídio endógeno, que já está no meu organismo, e transporte reverso do colesterol, tá? De levar de um lugar para o outro, por exemplo, do fígado para o vasotecido, do vasotecido para o fígado, e assim vai. E aí, eu tenho algumas classes aqui, que são os quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. Os dois principais são LDL e HDL. O LDL é aquele que a gente chama, né, brincando, que é logo Deus te leva. Quanto maior o LDL, mais a probabilidade de você acumular gordura em vasos e tecidos e gerar doença de aterosclerose. E a HDL, quando em níveis normais, tá? HDL, ela gera uma cardioproteção. Ela pega essa gordura, esse colesterol que está nos vasos e tecidos e transporta para o fígado. Lembra disso. E aqui eu tenho, o esquema comparativo das lipoproteínas. Então, o tubo de ensaio, que é esse aqui, tá vendo? O tubo de ensaio representa a distribuição após a ultracentrifugação. Centrifugação é quando a gente vai separar, tá, os elementos de uma solução. Então, os mais pesados baixam, tá, os mais leves ficam em cima. Os quilomicrons são os maiores e mais leves. Por que os quilomicrons são maiores, mas são os mais leves? Porque os quilomicrons ele tem maior concentração de lipídio, tá? E o lipídio ele é mais leve do que a proteína. Então, só lembrando, quando a gente entra na academia e quer emagrecer, a gente começa a perder gordura. Só que ao mesmo tempo que a gente perde gordura, a gente começa a ganhar proteína. E aí a gente vai entrar numa fase que a gente vai perceber que, apesar de eu estar emagrecendo, eu não estou perdendo peso. Por quê? Porque eu estou aumentando proteína, que é mais pesada do que lipídio, tá certo? Depois dos quilomicrons, eu tenho VLDL, LDL e, por último, HDL, que são os mais pesados, porque contém mais proteína, tá bom? E aí, então os quilomicrons são os maiores e mais leves, devido à alta proporção de lipídios, especialmente triglicerídeos, ou triglicéridos, é a mesma coisa. À medida que o tamanho da partícula diminui, aumenta a densidade, porque a proporção relativa de proteínas aumenta, tá? As apoproteínas vão aumentando. Então, aqui eu tenho as funções, Quilomicron é a lipoproteína menos densa, até a mais leve, transportadora de triglicerol, triglicerídeos ou triglicéridos é a mesma coisa, que vem da dieta na corrente sanguínea. Então, ele pega esses triglicerídeos que vem da dieta, que entrou na corrente sanguínea, e transporta para fígado, etc. Eu tenho o VLDL, que é a lipoproteína de densidade muito baixa. Ela transporta o triglicerol endógeno. Ele vai pegar o triglicerídeo que está no meu fígado e vai transportar para os tecidos. Eu tenho também o IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. É formada na transformação de VLDL em LDL. É um meio disso aqui, né? É entre um e outro. Eu tenho a LDL, que é a lipoproteína de densidade baixa. É a principal transportadora de colesterol para os tecidos. Seus níveis aumentados no sangue aumentam o risco de infarto agudo do miocárdio. HDL, tá? Que é hoje, Deus te livra, é a lipoproteína de densidade alta. Ele vai ter mais proteína. Ele atua retirando o colesterol da circulação. Seus níveis aumentados no sangue estão associados a uma diminuição do risco de infarto agudo do miocárdio. Então, ela vai funcionar como uma vassourinha, tá? Entre parênteses, como uma vassourinha, tirando essa gordura dos vasos e tecidos, levando para o fígado. Aqui, a lipoproteína é o agregado molecular responsável pelo transporte de lipídios em meios líquidos, já que eles não se misturam facilmente com o plasma sanguíneo. Então, aqui eu tenho o intestino. No intestino, tá? Vai vir a gordura que vem da minha dieta. E aí eu tenho os quilomicrons, tá? Que vão transportar os triglicerídeos. Eles vão transportar para fígado e para outros tecidos. Eu tenho depois o VLDL, que pega os triglicerídeos que estão no fígado e transporta para outros tecidos. E eu tenho aqui o LDL, que pega
tá essa gordura aqui produzida, esse colesterol, do fígado e de outros locais para outros tecidos. E eu tenho o HDL, que pega essa gordura, esse colesterol, de vasos e tecidos para o fígado, protegendo aí os vasos. Tá bem? Então, ó, LDL, eu tenho colesterol mau, colesterol ruim, responsável pelo transporte do colesterol do fígado para os tecidos. Tá? E eu tenho o HDL, que é o colesterol dito bom, responsável pelo transporte do excesso de colesterol dos tecidos para o fígado, tá? Gerando ali aquela limpeza. O colesterol ruim, ele está associado a gorduras saturadas. E as gorduras saturadas eu encontro principalmente nessas coisas que são maravilhosas, que eu adoro. Pizza, chocolate, cachorro-quente, hambúrguer, cerveja. Cerveja não muito. Mas essas comidas aqui é um sucesso. São um sucesso. E aí você vai pausar a aula e vai responder essas questões. O que são lipoproteínas? Diferencie LDL de HDL. E qual o papel da LDL na aterosclerose, tá bom? Então você pausa essa aula e vai responder. Isso aí já está sendo o seu exercício, tá? No final da aula eu quero que vocês me mandem foto dessas questões respondidas do caderno. Maravilhosas. E aqui, ó, eu tenho um vídeo, tá? É mais um vídeo para vocês sobre a aterosclerose. Vamos ver? Então aí tá falando das lipoproteínas, tá? A VLDL, que a gente já viu. LDL é bonita, LDL. As hemácias. Aí HDL, tá? Que faz a cardioproteção da gente. Vão acompanhando aí o vídeo e vão tentando associar tudo que a gente já viu da aula de hoje.
Prontinho, tá? Deu para entender bastante, né, sobre a aterosclerose. Aqui eu vou falar bem rapidinho de alguns conceitos mais detalhados sobre como é que acontece isso aqui, mas eu vou falar bem por cima, tá bom? Então, ó, o papel da LDH na aterosclerose. A LDH, ela vai entrar na parede arterial, onde pode ser modificada, alterada a sua estrutura. Então, ela sai aqui do vaso e entra na artéria, na parede, tá? E aí ela vai sofrer oxidações de lipídios, tá? Pela ApoB. Vai sofrer glicação e outras modificações oxidativas. No final, ela vai estar LDL modificada, que a gente chama de LDL-OX. Essa DL modificada, ela é pró-inflamatória, tá bom? E aí, ó, essa substância, esse LDL modificado, que é pró-inflamatório, ele vai ativar o sistema imune a vir e tentar retirar essa substância. Então, ó, ela vai liberar uma molécula chamada, ela vai ativar uma molécula chamada MCP1. Essa MCP1, ela vai ativar aqui, vai induzir com que o monócito ele saia da molécula do vaso, entre tá, na íntima, no endotélio e se transforma em macrófago. E esse macrófago ele vai fagocitar essa LDL modificada. Quando ela fagocita, ela vai se transformar em células espumosas, que vai ficar cheio desse LDL modificado. Vai ficar aqui uma célula enorme. Então você imagina que isso vai acontecer várias vezes e que vai ficar cheio dessas células aqui espumosas, tá? Gerando a interrupção do fluxo sanguíneo. Então, recomendações para minimizar as variáveis pré-analíticas do perfil lipídico. Aqui a gente vai falar já da coleta e da análise desse soro. Então, ó, é preciso ter um estado metabólico estável, tá bom? Nenhuma atividade física vigorosa nas últimas 24 horas que antecedam a coleta. A dieta tem que ser habitual e o peso deve ser mantido por pelo menos 2 semanas antes da realização do exame. Nada de tentar mascarar o exame, nada de tentar fazer uma dieta louca para que o exame dê tudo certo. A repetição das dosagens deve ser feita no mesmo laboratório. Evitar a ingesta de álcool nas 72 horas que antecedem a coleta. E a partir de 3 meses após o parto, tá? É o ideal para fazer essa avaliação. Antes disso, pode gerar alterações. Realizar o jejum prévio de 12 a 14 horas, extremamente importante. Após o processo infeccioso inflamatório, após 24 horas do infarto agudo do miocárdio ou cirurgia em geral, tá? Porque o perfil lipídico do paciente ele poderá estar temporariamente comprometido. O colesterol total vai estar diminuído e triglicerídeos aumentados. Recomenda-se aguardar pelo menos 8 semanas para a determinação da lipemia nesses casos. Situações que o glicerol livre está em maior concentração, superestimando os níveis de triglicerídeos séricos. Então, por exemplo, exercício recente, estresse emocional, doença hepática, diabetes mellitus, medicação intravenosa contendo glicerol, nutrição parenteral, hemodiálise, exercício recente. Tudo isso aqui ele vai gerar uma alteração, tá? Elevando os níveis de triglicerídeos. Aqui eu tenho os valores de referência, tá? Para colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeo, tá bom? Então aqui eu tenho os valores que são considerados ótimos, os valores no limite e alto, tá? Então dê uma olhadinha nisso aqui que é importante. Aqui eu tenho outros marcadores, tá? A ApoB, que é uma apolipoproteína, que é a proteína que vai se associar a alguns tipos de lipídios. E a ApoB, ela vai ser encontrada, a ApoBC vai ser encontrada na LDL e VLDL, que são elas que depositam gordura nos tecidos e vasos. Então, quando ela está alta, ela indica maior fator de risco cardiovascular. Os valores normais é de 45 a 104 mg por decilitro. Já ao contrário, eu tenho a ApoA1, que ela é uma proteína encontrada como transportadora de HDL. Então, se ela está em maior concentração, tá? Quer dizer que ela vai indicar um fator de proteção cardiovascular. Valores normais, 91 a 175 mg por decilitro. E eu tenho lipoproteínas normal. Então, ó, lipoproteína modificada associada à doença arterial coronariana nas raças brancas e amarela. Então, valores normais, menor que 30 mg por decilitro.
Eu tenho a proteína C ultrassensível, que eu falei para vocês, que ela vai indicar um estado inflamatório basal. Então, não é um valor específico para a doença cardiovascular, mas ela pode estar relacionada com a doença de aterosclerose ou disfunção endotelial. Esse é valor normal. Vai ser aí perto de 0,3 mg por decilitro. Lembro a vocês que há laboratórios que têm valores de referências diferentes, tá? De kits diferentes. Então, cada laboratório vai ter um valor de referência que é importante você sempre revisar. Eu tenho a homocisteína, que é um aminoácido intermédio que é formado quando dá interconversão dos aminoácidos metionina e cisteína. E em vários pontos desse processo metabólico é requerida a presença de ácido fólico, tá? E de enzimas contendo vitaminas B6 e B12 como cofatores. A sua elevação ela está associada à disfunção endotelial, trombose e maior gravidade da aterosclerose. Então, ela é ligada à aterosclerose também. Valor normal de 5 a 15 nanomol por litro. E aqui eu tenho aqueles marcadores que são comumente utilizados. Creatinoquinase, ela é uma enzima, tá? E ela tem 3 isoenzimas. Então, a creatinoquinase ela é dividida em CKMB, CKBB e CKMM. A CKMB é de músculo cardíaco. As outras CKs é de cérebro e músculo esquelético. Então, ó, a creatinoquinase ela vai ser de origem de coração, cérebro e músculo esquelético. Ela não é específica. Ela vai estar aumentada em lesão muscular, cardíaca ou esquelética, e ela vai aumentar ali em torno de 4 a 6 horas após a lesão do coração, tá? E vai estar até 18 a 24 horas no máximo na corrente sanguínea. Desculpa aqui, eu troquei. Ela vai estar de 4 a 6 horas, tá? Após o infarto ela aumenta e pode ficar aumentada, tá? Na lesão ali no máximo de 18 a 24 horas. O tempo para voltar ao normal, tá? Para ela regredir, para ela diminuir, é de 48 a 72 horas. Desde que não seja uma lesão continuada, né? Um reinfarto. É usado, tá? Em combinação com CKMB. A CKMB é uma isoenzima cardíaca da CK, tá? É principalmente do coração, mas também pode estar elevada em músculo. Ela vai estar aumentada em lesão muscular cardíaca ou esquelética e vai estar aumentada depois de 4 a 6 horas do infarto e fica ali no máximo de 12 a 20 horas. Ela diminui, tá, de 24 a 48 horas após a lesão e ela é menos específica que a troponina. Ela pode ser pedida quando a troponina não está disponível no laboratório. Eu tenho a mioglobina, que é uma proteína de armazenamento de oxigênio. Ela vai ser de origem do coração e outras células musculares. Ela vai indicar lesão muscular ou cardíaca e se eleva de 2 a 3 horas após lesão. Ela é a primeira a se elevar, tá? Então, o paciente tem infarto, a primeira que altera é a mioglobina. Fica ali no máximo de 8 a 12 horas e ela regride após um dia de lesão. Feita às vezes com a troponina para dar um diagnóstico precoce, já que é a primeira que é elevada. A troponina, tá? Que é a padrão ouro, muito importante. Ela é um complexo proteico regulador. Ela tem duas isoformas, a troponina T e a troponina I. Ela vai ter origem do coração, vai estar elevada em lesão cardíaca e vai elevar de 4 a 8 horas após a lesão do infarto. Ela vai permanecer elevada durante 7 a 14 dias. O diagnóstico de infarto do miocárdio, ela vai avaliar a lesão, tá bom? Que ela é usada para isso. E aí, para a gente terminar, aqui eu tenho um gráfico, tá? Que vai estar relacionado o tempo após o início e a intensidade da elevação desses marcadores. Então, o primeiro marcador a ser elevado é a mioglobina, tá? Ou ainda isoformas do CKMB. Depois sobe a mioglobina, só que a mioglobina ela vai durar ali dias, né? De 7 a 14 dias. A C eu tenho a CKMB, só que ela vai diminuir bem mais rápido, e as troponinas na angina instável, tá? Então ela se eleva ali perto do primeiro dia e logo abaixa. Então você vai responder, vai pausar o vídeo agora e vai responder quais os principais biomarcadores da função cardíaca e em quantas horas após a lesão eles podem ser dosados na corrente sanguínea, tá bem? Então depois disso você vai responder, vai enviar para mim essas respostas e a gente vai tirar alguma dúvida e você vai estar liberado, tá bem? Então fiquem com Deus e cuidado para não perder o horário do ônibus, tá?
Beijo, tchau.